E aí, jovens de Maria, eu estou aqui num lugar muito especial, que é o altar da Capela Nossa Senhora da Boa Esperança, que fica no Hotel Rainha do Brasil, aqui bem pertinho da cidade do Romeiro, em Aparecida. Está começando mais um Jovens em Jornada. E hoje nós vamos tentar tirar algumas dúvidas sobre alguns objetos litúrgicos que a gente vê durante algumas missas e às vezes a gente não sabe para que eles servem, não sabe direito qual que é o nome deles. Você já teve alguma dúvida nesse sentido? Para nos ajudar, eu chamei uma pessoa muito especial, muito querida, direto do Fala com Padre para os Jovens em Jornada, Padre Jonas de Pádua, que vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor o uso desses objetos litúrgicos. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso humilde quadro, Padre Jonas. Imagina, Jesus, eu agradeço o carinho, agradeço a oportunidade. Vamos juntos crescer na fé, crescer na espiritualidade cristã, porque sabe, Jesus, à medida que a gente entende um pouco mais a igreja, a gente passa a amar. Santo Agostinho já dizia, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então vamos juntos conhecer e viver essa experiência, hein? Com certeza. Eu recebi 9 perguntinhas de alguns jovens de Maria. Vamos para a nossa primeira pergunta, que vem de Roseira. Vamos lá, Padre. Oi, Padre Jonas. Meu nome é Maria Laura. Eu falo da cidade de Roseira e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Sobre qual é a diferença do presbitério e o altar? Legal, Padre. Então, qual que é a resposta para a pergunta da Maria Laura de Roseira? Bom, Maria Laura, muito importante a sua pergunta. Aqui a gente pode ver o altar e a mesa da palavra. Do ponto de vista do presbitério, é sempre um espaço litúrgico que compõe os nossos ambientes, as nossas celebrações das nossas igrejas, que no presbitério precisa conter, então, o altar e a mesa da palavra, porque representam, então, essa participação de toda a comunidade que celebra. Uma curiosidade interessante sobre a palavra do presbitério, que ela é decorrência de um significado dos presbíteros, padres e bispos, porque normalmente é um espaço onde se tem a presença dos presbíteros, padres e bispos. Então, em decorrência a isso, esse espaço litúrgico chama presbitério. O altar, de modo muito particular, como a gente pode ver aqui, representa o próprio Cristo, o sacrifício perfeito à humanidade, ele que se doou em favor da humanidade e onde que se une o pão da palavra, através da mesa da palavra, e o pão da Eucaristia. E também onde a gente celebra o banquete da vida. É Cristo que torna para nós o nosso alimento e pelo qual representa o próprio Cristo. Então, por isso que é interessante também, quando a gente passar diante do altar, é bacana e é importante que nós façamos a vênia como representação do próprio Cristo presente na comunidade. Muito legal, Padre. Respondida a pergunta da Maria Laura de Roseira, agora a gente vai para a próxima pergunta, que vem de Taubaté, aqui pertinho de Aparecida. Taubaté, vamos ver então a pergunta, vamos ver? Geisel. Olá, eu me chamo Pedro Henrique, eu sou da cidade de Taubaté, São Paulo, e a minha pergunta é: quais os nomes dos livros usados na missa, além da Bíblia? Então, muito bem, essa foi a pergunta do Pedro Henrique de Taubaté. Padre, qual que é a resposta para a pergunta dele? Bom, Pedro Henrique, obrigado pela participação, também é muito bacana a sua pergunta. Bom, aqui, Geisel, a gente tem representado alguns desses livros que o Pedro Henrique pergunta para a gente. Aqui, primeiramente, nós temos o Missal. O Missal é um livro que o presidente da celebração utiliza, padre ou bispo, que contém todas as orações, rituais, orações próprias, prefácios da Eucaristia, da missa que a gente celebra, né? Então, é um livro destinado aos presbíteros, aqueles que presidem a Eucaristia, missal. Aqui nós temos os lecionários, que são outros livros usados na missa. E há 3 tipos de lecionário. O lecionário é um livro onde contém as leituras das missas. Nós temos aqui no caso o dominical, tempo A, tempo B e tempo C, que é um livro destinado para as missas dominicais. Aqui nós temos semanal, evidente, para as missas semanais, de segunda a sábado. E aqui nós temos o santoral, destinado às festas, às missas dos santos, como aqui a gente tem descrito na capa.
E além desses livros, nós também temos o Evangeliário, que normalmente é utilizado nas missas solenes e que contém os 4 evangelhos ali narrados, com uma letra maior e que também tem uma entrada solene representando para nós esta força da palavra de Deus presente no ensinamento dos santos evangelhos. Certo, muito bem, Padre. Então, dando continuidade, respondida a pergunta do Pedro Henrique, agora a gente vai para a nossa terceira pergunta, que vem aqui de Aparecida mesmo. Essa é a pergunta do Vitor. Vamos ver, Padre? Vamos lá. Oi, Padre Jonas, aqui é o Vitor, daqui de Aparecida. Eu tenho uma dúvida. O vinho que é usado durante as celebrações é o mesmo vinho que a gente toma normalmente no dia a dia? Obrigado. Bom, então essa foi a pergunta do Vitor. É importante a gente destacar que a gente está num lugar diferente, né? Não é só uma mesinha, tem um nome essa mesinha aqui, né? Isso mesmo, Geisel. A partir desta pergunta, a gente já pode desdobrá-la, né? Então, primeiramente, respondendo a pergunta do vinho. O vinho litúrgico, normalmente, a gente chama-se também vinho canônico. Ele é um pouco diferente, evidente, dos outros vinhos que a gente pode tomar em festividades e outros eventos. Por quê? O vinho canônico, o vinho litúrgico que a gente celebra a missa, ele precisa ser produzido naturalmente, com uvas puras e fermentação também natural. Ele pode haver um pequeno teor alcoólico, mas também decorrente de todo o seu processo natural de fermentação, né? E aí é diferente no caso dos vinhos comuns que a gente tem que vende no mercado. E esta garrafa que estão aqui do vinho canônico está sob esta mesinha que você disse, que é a credência que a gente tem nas nossas igrejas, que onde a gente coloca sobre ela os objetos litúrgicos, né? O cálice, a patena, o corporal, as galhetas com água e vinho, as âmbulas com as hóstias. Então, todos os objetos litúrgicos que a gente utiliza para celebrar a missa ou a celebração da palavra, a gente coloca então sobre a mesinha chamada credência. Maravilha, Padre. Então, assim, a gente, respondida a pergunta do Vitor, a gente segue para a próxima pergunta, que, olha, vem de bem longe, vem de Belo Horizonte. Vamos ver a pergunta. Legal! Essa perguntinha a gente recebeu por mensagem da Lorena, que é de Belo Horizonte, e ela quer saber o que é uma patena. Certo. Então, e aí, Padre, qual que é a resposta para a pergunta feita pela Lorena? Pois é, Lorena, como a gente tinha dito anteriormente, na credência a gente coloca os objetos litúrgicos, entre eles nós temos a patena, que é colocada sobre o cálice, né, que a gente tem aqui, ó, ao ladinho da nossa credência, e é aonde a gente coloca o corpo de Cristo, a hóstia que será consagrada e que também o sacerdote apresenta no final da oração eucarística, né? Que a gente reza a doxologia, que a gente fala que é o grande amém, né? E nesse sentido a gente pode entender que é um pratinho, né? Um prato para que a gente possa colocar a hóstia maior pela qual o presidente da celebração vai consagrar, representando o pão que é partilhado para toda a comunidade. Certo, Padre. Muito legal. Respondida então a pergunta da Lorena, a gente vai para a nossa próxima pergunta. Eu sabia que tem até Devoto Mirim fazendo pergunta para gente? Olha só, a fé começa de criança mesmo. Exatamente. Devoto Mirim vira jovem de Maria e depois continua com a nossa família dos devotos. Forte na fé, exatamente. Então vamos aqui, olha, 2 devotos mirins de Santa Branca, no interior de São Paulo. Beleza. Oi, Padre Jonas, meu nome é Matheus. Meu nome é Isabela. Somos da cidade de Santa Branca. Nós temos uma dúvida. Por que o altar é coberto por uma toalha durante a missa? Certo, Padre? Então, perguntinha da Isabela e do Matheus, por que o altar é sempre coberto por essa toalha? Bom, Isabela e Matheus, o altar é coberto pela toalha branca, representando para nós a dignidade e a santidade que se tem com o altar. Como eu disse anteriormente, representa o próprio Cristo. Então, também representa esse espaço, esse ambiente sagrado, que é o próprio Cristo que se doa para nós. E também do ponto de vista celebrativo, se cair alguma espécie da celebração, uma espécie da Eucaristia ou do vinho consagrado, é fácil para ser pegado novamente
e colocado na âmbula ou na patena, nesse sentido. Então representa também esta cor branca, que representa o cordeiro imolado, que representa essa divindade presente no altar, que é o próprio Cristo morto, ressuscitado e que se doa para toda a humanidade, por cada um de nós. Muito bem, padre. Então, respondidas a pergunta dos nossos devotos mirins, né? Vamos de Santa Branca direto para Potim, aqui do ladinho de Aparecida. Vamos ver a pergunta. Oi, Padre Jonas. Meu nome é Jéssica, eu falo da cidade de Potim e eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber como é o nome daquele guarda-chuva usado para cobrir o Santíssimo Sacramento durante as procissões. Certo, padre. Então, e aí? Qual que é a resposta para essa pergunta? Bom, Jéssica, esse guarda-chuva que você chamou, ele também é conhecido como umbela, que também é conduzido quando o Santíssimo ele é exposto e nós fazemos a procissão com ele aberto, fora da comunidade, fora da igreja. E também é carregado normalmente por uma única pessoa. Nós também temos um outro chamado palio, que normalmente carrega-se com 4 pessoas, que é maior e que também nós colocamos sobre o Santíssimo para que ele possa percorrer os caminhos, né? Fora da igreja. E isso representa a divindade, a majestade do Santíssimo Sacramento. É este Rei bom pastor que governa a humanidade e governa a nossa vida. Então nós caminhamos sempre mais com muito respeito e também com muita fé e com muito amor juntamente ao Santíssimo Sacramento, através destes 2 símbolos que a igreja representa como sinal de divindade e como sinal de majestade da presença real de Cristo no mundo. Muito legal, padre. Então, a gente já respondeu a pergunta então da Jéssica. Agora, a pergunta vem de uma outra pessoa muito especial pra gente. Sério? Daqui dos Jovens de Maria. Vamos ver se você se lembra dessa pessoa. Vamos lá. Vamos lá. Fala, Padre Jonas, tudo bom com o senhor? Olha, eu acabei de tomar a vacina, mas mesmo assim eu não podia deixar de vir aqui fazer essa pergunta para o senhor. Saudades, viu, aliás? Olha, eu não entendo nada de objetos litúrgicos da igreja, mas eu sei que o senhor sabe de tudo. Por isso eu tenho uma pergunta. Por que o bispo, geralmente, ele tá com o cajado, segurando o cajado na missa, só que em alguns momentos ele não utiliza e outros sim? O senhor pode me explicar se tem um momento certo para usar esse cajado? E se o nome é cajado mesmo, se eu tô certa? Saudades, viu? Um abração, até mais, tchau, tchau. Bom, padre, então, perguntinha da Priscila aí, o que é esse cajado que ela perguntou o que é? Pri, saudade também de você, viu, minha querida? E é sempre bom, parabéns por tomar a vacina, que todos nós possamos nos imunizar bem para a gente combater essa pandemia. Bom, Priscila, aquilo que você chama de cajado, na verdade chama báculo, que é usado pelo bispo. O bispo que representa o pastor da igreja. Então o báculo, na verdade, representa um cajado que os pastores de ovelhas utilizavam. Então vem essa representação hoje litúrgica das celebrações nas missas, utilizado pelos nossos pastores da nossa igreja, de modo particular, de todas as dioceses. Por isso, os bispos representam o bom pastor, que é o próprio Cristo. Então, os bispos, utilizando este báculo, representa o bom pastor, que é Cristo e que conduz a igreja particular, na sua diocese, na sua arquidiocese, e conduz todos nós que somos ovelhas e que trabalhamos pela causa deste reino. E uma curiosidade, sabe, Jason? O bispo, quando ele está na sua sede, ou seja, na sua arquidiocese, sempre quando tem esse símbolo, ele é virado para frente, quando o bispo vai caminhando na procissão de entrada. Ele é usado, então, sempre em todas as eucaristias que tem a presença do bispo. O bispo precisa usar, então, o seu báculo. Quando o bispo está em outra diocese, que não é a titular a dele, este símbolo, né, este círculo, ele é virado para dentro. Então, representando que ele está visitando uma outra arquidiocese e que tem um outro bispo titular daquela diocese.
Interessante, padre, muito legal. Agora a gente vai indo para as nossas últimas perguntas, né? Ótimo. Penúltima pergunta, que vem de Lorena, aqui Lorena, pertinho de Aparecida vizinha também, nossa. e que tem muito a ver. O senhor já falou do báculo que é usado pelo bispo, a nossa outra pergunta também tem a ver com o bispo. Vamos dar uma olhada. Vamos ver. Padre, eu gostaria de saber o nome daqueles chapéus diferentes usados pelo bispo. Padre, então agora o senhor vai responder a pergunta da Tamires, de Lorena, e aqui a gente já tem 3 desses chapéus, né, que ela falou, que é a mitra, o solidel e o barrete, né? Vamos ver se eu dos bispos. decorei direitinho os nomes. Você está muito né? bem entendido, viu? Como ela perguntou dos bispos, então aqui nós temos esses 3 chapéus, né, minha querida, conforme ela utilizou, mas a gente vai entender os nomes e o significado. Então nós temos o solidel, né, que representa então esse consagrado do Senhor, né? Ele que é ungido para isso. Então tem essa coloração para os bispos, os arcebispos também utilizam, e os cardeais utilizam um vermelho. E o Papa, né, representando o bispo de Roma, ele utiliza branco. Aqui nós temos a mitra, que normalmente é utilizada nas celebrações, os bispos utilizam, e representa então a defesa da fé e da verdade cristã, e aqueles que têm conhecimento para isso também. Então representa essa defesa, né, da fé e essa autoridade eclesiástica que também podem ser utilizado pelo barrete, né? Essa coloração, que é a mesma do solidel, para os bispos e arcebispos, que representa, no caso do barrete, a autoridade eclesiástica e que pode ser usado para as liturgias ou outras celebrações fora da missa, né? Daí pode ser utilizado. Muito legal, padre. Então agora a gente caminha para a nossa última pergunta, Vamos lá. que é da Carla Borges, que é uma funcionária aqui da TV Aparecida, muito legal. querida, jovem de Maria. Vamos ver a pergunta dela. Vamos lá, Carla. Oi, Padre Jonas, tudo bem? Eu sou a Carla. Eu sou a Maria e a gente tem uma pergunta para o senhor. Como se chama o recipiente em que se coloca água na bênção dos objetos? Bom, padre, então aqui a gente voltou para a credência, né, para poder responder a pergunta que as meninas fizeram. Vamos lá? Vamos lá. Bom, meninas, esse utensílio que nós utilizamos, litúrgico, se chama caldeirinha, que é o recipiente onde a gente guarda e deposita a água benta que será aspergida ao povo ou também aos objetos de devoção para serem abençoados. E um outro objeto que nós temos é como se fosse esse daqui, que aí a água benta pode ficar aqui no interior e se chama aspersório. E aí a água benta já está no interior e aí é só aspergir a água para os devotos e para os fiéis. Muito bom, padre. Assim, então, a gente vai encerrando mais esses Jovens em Jornada, né? Não posso deixar de convidar o pessoal para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que rola no canal. Inclusive tem o Fala com o Padre, né, padre? Isso mesmo, você pode mandar para nós as suas perguntas, as suas dúvidas, que nós vamos ter a imensa alegria de responder para você e a gente crescer na fé, na espiritualidade cristã, como devotos de Nossa Senhora. E ao mesmo tempo, eu venho aqui fazer convite para você, vem fazer parte da nossa família Jovens de Maria, inscreva-se no nosso site, nas nossas redes sociais, para que você também possa ser um jovem discípulo missionário de Jesus, como foi Nossa Senhora, né? E crescermos ainda mais como jovens de Maria. Muito bom, padre. Obrigado pela sua presença aqui no nosso humilde quadro Jovens em Jornada. Eu que agradeço. Eu também não posso deixar de agradecer a Cordes Paramentos Litúrgicos, que ofereceu, que nos emprestou alguns paramentos que a gente mostrou aqui nesse vídeo, e ao Hotel Rainha do Brasil também por nos ceder esse espaço tão bonito que é a Capela de Nossa Senhora da Boa Esperança, não é, padre? Legal. Assim, a gente então agora encerra esse Jovens em Jornada, esse episódio do Jovens em Jornada, e você fique ligadinho em todas as novidades aqui do nosso canal dos Jovens de Maria. Até mais!